Vamos ler a palavra de Deus que está aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Vai ser a leitura desta noite. Urgente. Não, isso aí não, é outra coisa. Ela vai colocar aqui. Vamos ler juntos? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Amém? Podemos assentar. Eu quero nesta noite conversar com você sobre jejum. Sobre esse jejum aí da história que a gente vai contar aqui. Amém? Você já sentiu medo alguma vez na vida? Quem já sentiu medo, levante a mão aqui. Todo mundo, né? Nós sentimos medo, e quando a gente sente medo, é normal, porque o medo é um instinto de preservação, né? Que nos limita de não irmos além daquilo que podemos ir e, consequentemente, nos darmos mal. Então, a reação de medo é uma reação muito normal. Quando a Bíblia repreende o medo, é um medo fundamentado unicamente na covardia. Mas existe o medo que é o medo de preservação que todos nós temos. E eu quero falar para vocês que geralmente o medo toma conta da gente quando você é dominado pelo sentimento de impotência. É quando você se sente desafiado por uma situação e você percebe que dentro desse desafio você vai ser superado, você vai ser vencido. É alguma coisa que você não se acha em condições de poder encarar, de poder enfrentar, ou de poder realmente superar. Aí dá medo, é o medo e a sensação de impotência aliado exatamente ao medo de ser superado. E foi isso que aconteceu com o rei chamado Josafá. Ele tinha motivo para estar com medo, porque ele tinha feito uma besteira. E quando você faz uma besteira, alguma coisa que fere os princípios de Deus, que Deus se entristece, você fica vulnerável. Foi como ele se sentiu. Ele sabia que para ser abençoado ele dependia de Deus para todas as coisas, e de repente ele fez alguma coisa que não estava muito certo. E quando ele fez esse algo que não estava muito certo, um vidente veio com ele e reprovou ele. Reprovou exatamente pelo que ele fez. E o que foi que ele fez? Ele fez alianças erradas. Fez acordo com gente que Deus não aceitava, pessoas que eram reprovadas por Deus, pessoas com quem não era para ele fazer aliança. E foi isso que o Josafá fez. Por causa do medo, por causa da insegurança, em vez de confiar em Deus, ele foi fazer uma aliança errada. E a aliança que ele foi fazer foi exatamente com um rei chamado Acabe. Um rei com quem Deus já tinha rompido há muito tempo, que era o rei de Israel. Porque o reino estava dividido, existia o rei do sul e o rei do norte. O rei do norte era exatamente o Acabe. E o rei do sul era ele, o Josafá, que ficava com a cidade de Judá, Jerusalém, e o outro ficava com uma outra região, nesse reino que foi dividido depois da morte do rei Salomão. E ele, com medo, porque sabia que os sírios, os moabitas, estavam em guerra e vinham em batalha contra ele, ele foi lá, desceu e foi tentar fazer essa aliança exatamente com quem Deus estava reprovando. Às vezes a gente tem que parar e pensar muito bem para ver com quem nós estamos fazendo alianças. Às vezes você se associa a alguém que não vai acrescentar nada com você ou para você, nem mesmo espiritualmente. Pessoas que às vezes estão tão distantes de Deus, que você faz determinadas alianças, e o que acontece é que essas alianças não conseguem vingar. Deus não fica no meio da aliança, porque Deus ele não consegue andar com quem de alguma forma ele reprova. E quando você faz aliança com pessoas erradas, praticamente você está excluindo Deus de estar presente ali para poder abençoar. E Josafá fez isso.
Ele foi lá, procurou o Acabe e estabeleceu com Acabe, que era o rei do norte, uma aliança para tentar se proteger com respeito à chegada dos sírios, dos moabitas. Aí quando ele chegou, que ele veio da viagem, ele achou que estava tudo bem. Lá vem o profeta: olha, você precisava se aliar com esse camarada que é matador de profeta? O que Deus não gostava do Acabe, porque o Acabe era matador de profeta, matava profeta. Ele com a mulher dele. Aí Deus chegou e disse: quer dizer que você vai se associar, se aliançar com ele? Ele ficou meio assustado quando recebeu essa reprovação de Deus através do profeta, nessa palavra realmente dura, que mexeu com as estruturas dele. E quando ele ouviu isso, que o profeta falou isso para ele, ele simplesmente ficou assustado, ficou apavorado, porque ele sabia que aquilo ali significava que Deus poderia reprová-lo e não ia junto com ele na batalha. Aí ele se apavorou: o que é que eu vou fazer agora? O profeta está me reprovando aqui, Deus não gostou da aliança que eu fiz para me proteger, Deus achou que foi uma aliança errada, o que é que eu faço? Aí ele decidiu fazer alguma coisa, decidiu convocar todo mundo para fazer um jejum. Diga glória a Deus. Vocês viram como o jejum estabelece o acerto entre a gente e Deus? Que o jejum, quando jejua, você se coloca em posição de humilhação diante de Deus. Senhor, errei, falhei, foi mal, eu me humilho diante do Senhor, reconsidere o seu posicionamento em meu favor, não desista de mim. E Deus então vem e reconsidera, porque Ele é muito misericordioso. Quando você toma uma posição de arrependimento, seja lá o que aconteceu, Deus vai reatar com você. Vamos ver o que foi que ele fez? Quando ele ficou sabendo, ele ficou alarmado, porque logo em seguida ele soube que os assírios já vinham, que os sírios já vinham. E ele só tinha 180 mil soldados. E ele sabia que os moabitas vinham, se juntaram 3 nações, e essas 3 nações, eu até anotei aqui o nome das nações, só para a gente não perder a viagem, né? Essas 3 nações que vieram contra Josafá, eram nações poderosas, que juntas, eles davam mais de 300 mil soldados, e ele só tinha 180 mil. Quando ele foi se juntar lá com o Acabe, ele estava pensando em juntar os exércitos, para poder encarar os 300 mil soldados, porque ele sabia que só tinha 180 mil. Ele estava confiando no poder bélico dele e do número de soldados que ele poderia ter para poder encarar aquela investida feita pelos moabitas. E ele estava muito assustado, e ele se apavorou. Por quê? Porque os moabitas foram lá, os sírios mataram o Acabe. O Acabe foi para a batalha e ele entrou na batalha como se fosse um soldado, para que ninguém soubesse, para poder tentar ajudar, e veio uma flecha certeira e matou ele. E ele olhou e disse: e agora, como é que eu vou ficar? Deus está chateado porque eu fui fazer aliança, eu estou só com 180 mil soldados. Como é que eu posso fazer Deus lutar em meu favor? Eu não posso perder Deus do meu lado. Se eu perder Deus do meu lado, eu vou sofrer derrota nessa batalha. Como é que eu faço diante de Deus para poder fazer Ele reconsiderar o posicionamento de afastamento de mim? Eu vou me humilhar. Ele pegou, foi, alarmado que ele estava, ele decidiu consultar o Senhor, e ele o quê? Ele o quê? Proclamou um jejum em todo o reino de Israel. Todo mundo foi jejuar. Ele não sabia como é que ele ia descer para aquela batalha, porque o inimigo era muito mais numeroso, mas ele fez a coisa mais certa
que você tem que fazer quando você está diante de uma situação improvável para você. Quando você está diante de alguma situação que você não se sente potente, em condições ou capaz de poder lidar com tal situação. São aquelas situações que extrapolam a tua força, extrapolam a tua capacidade de pensar, de decidir. São aquelas situações que vão muito além dos teus limites, que você olha assim e diz: o que é que eu vou fazer? Eu não tenho condição de poder lidar com isso, eu não tenho condições de poder enfrentar essa luta, eu não tenho condições de poder enfrentar essa batalha. Como é que eu vou conseguir me superar diante dessas dificuldades todas? Não são poucas as vezes que a gente se sente assim. São muitas, durante o transcorrer da nossa vida, são inúmeras vezes que nós temos essa sensação de impotência, que nós temos essa sensação de impossibilidade. É quando somos desafiados por coisas que nós admitimos que vai muito além da nossa força e da nossa capacidade de poder reagir ou de poder dar uma solução a determinadas questões da vida da gente. Como nós sentimos isso? Às vezes coisas que parecem simples na vida da gente, a gente perde a capacidade de poder gerenciar aquela situação, de poder gerenciar aquele problema, de poder gerenciar aquela dificuldade. Parece que o problema vai além das nossas forças, vai além de tudo aquilo que nós nos sentimos capazes. Todas as vezes que nós nos sentimos assim, o ensinamento que nós aprendemos com Josafá é essa: vai para a humilhação. Te coloca diante de Deus e reconhece a soberania e a supremacia dele sobre você. Reconheça que você muitas vezes é pequeno diante de determinados problemas. Reconheça que você é pequeno diante de determinados desafios. E quando você reconhece isso, que você se humilha para Deus, você abre precedentes para que Ele possa trabalhar em seu favor, para que Ele possa agir e de alguma forma te dar forças, te agigantar, para que você possa de fato vencer aquilo que parece invencível para você e superar aquilo que parece insuperável para você. E foi isso que ele fez. Ele foi, chamou todo mundo: gente, a gente vai se humilhar para Deus. Nós não somos páreos para esses soldados que chegam aí ou que vêm aí. Eles são muito numerosos e nós estamos sozinhos. Nós vamos precisar de Deus. Fica claro que ele reconheceu a dependência de Deus para poder conseguir atingir o objetivo. Da mesma forma como você talvez precisa reconhecer a dependência de Deus para poder atingir determinados objetivos, para quem sabe conseguir guerrear as tuas guerras e vencer as tuas próprias batalhas e superar situações que para você humanamente parecem insuperáveis. Você vai precisar da parceria de Deus, da presença de Deus, porque Ele tem um recurso que não falha, que é o seu poder sobrenatural e a capacidade de operar milagres. Olha, Josafá se reuniu com todo mundo na porta do templo. Ele tinha feito um átrio novo, chamou os cantores todos: gente, vamos cantar porque a situação é séria, vamos pedir misericórdia para Deus. E eles foram para o átrio do templo e começaram a cantar. Os sacerdotes se vestiram com vestes sacerdotais, todo mundo se arrumou todinho para poder cantar. E quando eles estavam cantando, a palavra veio ao profeta, né? Deixa eu ver quem era o profeta aqui. Era o profeta Jaaziel. Era o nome do profeta. Está todo mundo reunido lá, todo mundo reunido, em jejum, fazendo um culto como nós estamos fazendo aqui, cantando. Ninguém tinha comido nada, estava todo mundo humilhado no jejum para poder vencer aquela batalha. E quando eles estão cantando, o profeta é tomado por Deus, por o Espírito Santo, e começa a falar. Amém? Por que o profeta? Deixa eu explicar para você. Naquela época, Deus falava com a gente só através dos profetas. Vocês estão entendendo? O profeta trazia a mensagem de Deus para o povo,
E o sacerdote? O sacerdote tinha a função de levar o recado do povo para Deus. Era esse ciclo. Quem falava com o povo era o profeta, e quem falava com o povo que Deus mandava era o profeta, e quem falava do povo para Deus era o sacerdote. Era assim que funcionavam as coisas. Então Deus tinha que usar profeta. Deus tinha profeta em tudo quanto era canto, para poder falar e mandar recado. Era assim que funcionava. Hoje tem a palavra revelada. Deus não usa mais isso, só se ele precisar fazer isso aí. Mas hoje nós temos a palavra revelada. Amém? É o Logos, é a palavra que está revelada. E quando Deus quer falar, ele fala. Tem gente que é tão dependente de profeta que fica correndo atrás do profeta. O que é que Deus tem para falar para mim? Aí, o que é que Deus... A gente sabe que tem gente que profetiza até por telefone aqui em São Luís. Você liga para a pessoa diz: assim diz o Senhor, hoje vai acontecer isso, assim, assim. E a pessoa está boa, bem, recebe aquilo ali como se fosse uma verdade realmente para ele. E não é assim. Eu tenho dito, você que está aqui, que depende disso aí, não faça assim não. Não se preocupe. Não precisa você ir atrás do profeta, porque quando Deus fala, Deus manda o profeta atrás de você. Diga glória a Deus. Se Deus quer falar, não precisa você andar atrás de ninguém não. Se Deus achar que tem que dizer alguma coisa para você, ele vai levantar uma pessoa que você nunca viu da vida, que vai te dizer um monte de coisa e vai revelar para ti, sem você estar atrás para perguntar. Porque quando você fica atrás para querer saber, você cria uma dependência e pode ser manipulado por causa disso. Porque tem gente que fica atrás, e tem gente que aproveita e joga um monte de profetada em cima do outro, e tem gente que recebe aquilo. Deixa Deus falar quando Ele quiser falar. Você não vai conseguir obrigar Deus ou pressionar Deus para falar, porque você quer que Ele fale. Ele fala quando Ele quer. E hoje, a melhor maneira que Ele encontra para poder falar com você é através da palavra revelada dEle. Diga glória a Deus. É assim. O dom hoje de profeta é um dom que é dado para aqueles que pregam a palavra para poder falar diretamente com você, que a Bíblia fala que ele chamou um para apóstolo, outros para evangelista, outros para profetas, que é os dons do ministério que Deus dá para as pessoas poderem usar esse ministério e abençoar você. Como é que Deus usa hoje? Você vem na igreja, ninguém sabe nada da tua vida. Aí quando Deus quer falar contigo, Ele vai usar quem está em cima do púlpito, começa a pregar, e você, poxa, parece que Ele conhece a minha vida. Como é que Ele sabe disso? Aí você começa a ser confrontado pela pregação da palavra, por quê? Porque essa palavra é a palavra revelada, que é dirigida diretamente a você. Diga glória a Deus. Aí Deus fala. Ele não é impedido de falar. Quem já passou essa experiência? Levante a mão. De você chegar, olha, um monte de gente. A gente chega e Deus começa a falar com a gente. Hoje Deus usa muito dessa forma de poder falar com a igreja dele, porque tem a palavra revelada. Mas naquela época, a maioria das pessoas não sabiam ler e não tinha nada compilado para poder falar. O que acontecia? Deus usava os profetas. A Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João. Vê se tu acha aí para mim. Só para vocês entenderem. A lei e os profetas duraram até João Batista. Depois de João Batista, Deus mudou a forma de trabalhar com a gente. Ele já não precisava mais de um profeta específico para ter que estar falando com você, como falava nessa época de Josafá. Agora ele tem a palavra revelada e o Espírito Santo que revela para quem prega a palavra, para poder falar diretamente com você. Não crie dependência disso. Porque tem gente que cria uma dependência tão grande disso, que não coloca um prego na parede, se não for perguntar para o tal profeta se ele pode colocar aquele prego na parede. Não fique preocupado com o seu amanhã. Por quê? Porque a sua vida está na mão de Deus, o teu amanhã pertence a Deus, e acredite que Ele vai dirigir as coisas e sempre vai criar situação de benefício para você. Como é que diz? Agora é diferente. A lei e o profeta durou até João. E desde depois de João a gente tem que se esforçar
para fazer parte do reino de Deus. Diga glória a Deus. Porque se a gente não se esforçar para servir a Deus de fato e fazer parte do reino, a gente não consegue, porque o inimigo trabalha de todo jeito para que você não faça parte da igreja, não faça parte do reino de Deus. Quem entendeu, diga amém. É isso que diz a palavra. Então vejam bem uma coisa, o Josafá foi e começou a cantar. Quando ele está cantando lá, veio a palavra de Deus para poder confortar o coração dele. Olha a palavra que veio. Aí coloca aí o verso. Vamos ler junto o que foi que o profeta falou? Como era o nome do profeta? Eu falei aqui, é o Jaaziel. O profeta, estava todo mundo cantando, orando, em jejum. Aí o profeta Jaaziel levantou e começou a falar, dizendo assim, e disse: dai ouvido a todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém? Tem coisa mais confortante do que você ouvir isso? Deus chegar contigo e dizer: olha, a tua luta não é mais tua, é minha. Se Deus falar isso, adivinha quem é que vai ganhar? Deus. Tem hora que você tem que ter esse tipo de conscientização. A luta não é tua mais. Você se humilhou, jejuou, se colocou na mão de Deus. Fica quieto como ficou o Josafá, porque a luta não é mais tua. Quem vai resolver é o Deus que você acredita, Ele que vai tomar a frente para poder dar uma saída, dar uma solução às coisas que você não tem. Quem crê, diga amém. Amém. Quem crê que a luta não é mais tua, diga amém. Amém. Então dá uma salva de palmas para Deus, se você crê nisso. A batalha não é mais tua, é de Deus. Você se posicionou, ficou na posição realmente de humilhação e de espera, e Deus resolveu ir para a batalha. O que foi que Deus fez? Deus fez aquela multidão se matarem entre eles. Eles mesmos se desentenderam e se destruíram. E quando Josafá chegou lá no deserto de Tecoa, que ele viu aquela multidão, eles foram lá só recolher a riqueza e os bens que eles tinham levado para aquele acampamento e voltaram para casa vitoriosos. E diz a Bíblia que nessa época Josafá tinha 35 anos e ele reinou abençoado, tudo dando certo até os 50 anos. Diga glória a Deus. Irmãos, essa é uma passagem maravilhosa que fala sobre jejum. E você que está aqui nesta noite, você que está me assistindo pelo Instagram daqui da igreja, põe na sua cabeça uma coisa quando você orar. Diga sempre para você: a batalha não é minha mais, é do meu Deus. E ora acreditando que Deus vai estar do teu lado, porque quando Deus está do lado da gente, a gente não perde e nem empata, a gente ganha todas. Diga glória a Deus. E ganha de goleada, vocês estão entendendo? Então Deus quer que você tenha essa segurança de que você tem Deus por você. Não importa qual seja o problema, não importa qual seja a perseguição, não importa qual seja o ataque, não importa se o inimigo é mais forte, não importa se o inimigo é mais poderoso, não importa se o inimigo é mais numeroso, como nesse caso. O que importa é que quando você jejua, Deus dá a vitória. Por isso que nós estamos chamando esses dias de jejum da vitória, porque é uma vitória que vem de Deus em favor da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.